completos, marcação e realização de cirurgias. Equipe com 8 ortopedistas à sua disposição. Tudo num só lugar. O Núcleo Ortopédico do Hospital Perpétuo Socorro disponibiliza atendimento clínico e cirúrgico para tratamento de fraturas em todas as especialidades ortopédicas como coluna, ombro, mão, quadril, joelho, pé e ortopedia pediátrica, além de possuir o mais completo centro diagnóstico por imagem, realizando ressonância magnética, raio-x digital, ultrassonografia, tomografia computadorizada, densitometria óssea e muito mais. O Núcleo Ortopédico do Hospital Perpétuo Socorro atende por todos os convênios do hospital. Informações e marcações 87 3762 2002. CYD 252 5,3 MHz. Arano FM, Guarulhos, Pernambuco. Está no ar. Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade, sob o comando do economista Matheus Fernandes e dos bacharéis em Direito, Felipe Barros e Lucas Cavalcante. Quarto Poder. Matheus Fernandes. 12:02, meus amigos, na 102,3 FM, na Rádio Marano, a rádio que todo mundo ouve. Quarto Poder na área, seu programa de política, economia e comportamento. Comigo, de segunda a sexta, diretamente de Belo Jardim. É roxa, eu acho, hoje. Uma bela camisa roxa, Felipe Barros. Felipe Barros. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Marano. Hoje, em homenagem ao Quarto Poder, Matheus Vim, que de roxo, né? A cor do Quarto Poder, que inclusive o pessoal pode acompanhar lá no Instagram, né? O logo é muito bonito. Então hoje eu vim combinando. Com certeza, Felipe. A gente, inclusive, teve esse cuidado, né? Inclusive nas escolhas das cores, enfim. Mandar um abraço aqui, né? Para o nosso sofredor editor, Léo Aguiar, ele que aguenta nossas butadas lá para fazer as artes, enfim, gente finíssima, também faz as artes do programa do Pé de Conversa, né? Ele cuida da questão das artes do programa do nosso amigo aqui mais cedo, e a gente tem muito tema quente para tratar, mas ontem o clima esquentou, foi, Felipe? Como é que foi isso? Tá discordando até agora, rapaz, você é teimoso, né? Meu amigo, discordar é da minha natureza, tá? Isso aí eu vou continuar fazendo sem problemas. Com certeza, e aqui é o espaço para isso. E é por isso que eu tô aqui, não tô aqui para concordar com o Matheus nem com o Lucas, não, eu tô aqui para discordar deles. E aqui é geralmente o espaço para isso. A gente tem muitos temas importantes para tratar hoje, mas a gente também tem uma convidada especial, tá? Daqui a pouquinho a gente vai estar falando com uma grande prefeita, ela que já foi vice-prefeita e agora foi eleita prefeita no ano de 2020, uma votação expressiva, 63% dos votos. Ela entra agora no mês de aniversário lá do seu município, um dos mais antigos do Brasil, tá? Se eu não me engano, 489 anos, a gente pode dar até uma confirmadinha, mas é nessa faixa, mais de 400 anos, né? Então, bem próximo ali a idade do nosso país, é uma das primeiras cidades fundadoras aqui do nosso estado, e ela que comanda essa importante cidade, vai estar aqui conosco hoje, a prefeita de Igaraçu, tá? Quem quiser dar uma olhadinha nas redes sociais, já pode ver lá quem é a pessoa, né? A gente vai tratar com ela sobre os temas, né? De conduzir uma gestão durante a pandemia, como é que tem sido para eles lá, mais próximo à capital, quais são os pensamentos que ela vai tentar colocar em prática, em execução sobre sua gestão. Bastante coisa a gente vai tratar, mas também ainda vamos tratar de economia, né, com o professor Écio Costa, vamos trazer o tempo e a temperatura, bastante coisa importante para esse momento que a gente vive, e o solzinho abriu, tá? A gente trata daqui a pouquinho, mas a Poliana Fontinelli aponta que essa quarta-feira é de chuva em algumas partes do Nordeste, e Garanhuns, com um bom contraditório, está fazendo um solzinho hoje.
mas tudo indica que pode chover, né? Garanhuns é assim, né? A gente sai numa hora, tá sol, daqui a 15 minutos fechou tudo e cai a chuva. Mas tudo isso a gente trata depois dos intervalos. Voltamos em instantes. Quarto poder. Está no ar. Todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. UFN. Envie seu e-mail para rp4poder@gmail.com. rp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto poder. Quarto poder. Matheus Fernandes. Pois é, meus amigos, eu já vinha tratando e o nosso informativo não falha. A Poliana Fontinelli com o tempo e a temperatura. E agora, o tempo e a temperatura. Volta a chover sobre grande parte da Bahia nesta quarta-feira, 1º de setembro, com destaque para o litoral, onde a chuva é forte e volumosa. O tempo instável predomina entre o litoral de Sergipe e Ceará, assim como no Piauí e Maranhão, mas de forma isolada e passageira. A temperatura varia entre 15 e 36 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 30% e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura. Quarto poder. Matheus Fernandes. Arnaldo, no Alto do Magano. Neste momento, no Alto do Magano, a temperatura é de 20,6 graus. Olha, eu vou ter que entrar aqui. Exato. Anuncia ele, por favor, Arnaldo. Lucas Cavalcante. Vou ter que me auto-anunciar aqui, que Matheus e Arnaldo estavam querendo, não. Tá vendo, Felipe, como é as coisas? Deixa ele buscar um café pra gente e boicotei. Não é só com você, não, viu? Mas, rapaz, deu golpe. Na hora que tu foi buscar o café, começou o programa. Foi. Isso é verdade. Ele estava fazendo o café, na verdade, ali. A gente, daqui a pouquinho, vai ter uma entrevista muito bacana, ela já se encontra conosco. Mas antes, a gente vai tratar um pouquinho do cenário econômico, né? A gente teve algumas notícias sobre a PNAD do IBGE, que é quem calcula os empregos no nosso país, e de maneira geral caiu 14,1% no primeiro trimestre de julho. E em um ano, a população ocupada cresceu 4,4 milhões de trabalhadores. A gente está nessa gangorra, né, de sobe e desce, recupera os empregos, não avançamos bastante. E, infelizmente, a notícia não é boa para Pernambuco, né? A gente tem a maior taxa de desemprego do país, o menor crescimento, né? Infelizmente, a gente vê algumas gestões não tão boas. Eu considero que o momento da pandemia também contribui imensamente para isso, né? A gente sabe que as coisas são bastante complicadas, mas, de fato, acredito que a política pernambucana ela pode ser bem gerida e alguns impeditivos poderiam mudar esse cenário, né? Mas quem trata para nós com detalhes sobre esses dados é o professor Écio Costa. Economia e negócios. Oferecimento. Sedes Consultoria. Soluções para a sua empresa. Economia. Écio Costa. Boa tarde, Matheus e Lucas. Boa tarde, ouvintes do Quarto Poder. Hoje eu vou falar sobre a taxa de desemprego divulgada pelo IBGE, que caiu para 14,1% no trimestre encerrado em junho. No trimestre encerrado em maio, estava em 14,6%. Então, esse resultado, inclusive, isso surpreendeu os analistas de mercado. Em um ano, a população ocupada cresceu em 4,4 milhões de trabalhadores. Com esse aumento, o nível de ocupação subiu 1,2 pontos percentuais para 49,6%. Isso ainda indica que menos da metade da população em idade para trabalhar está ocupada no país.
ou seja, 87,8 milhões de pessoas. O trabalho por conta própria, por sua vez, foi quem bateu o recorde, com 24,8 milhões de trabalhadores. Claro que, aliado também a uma maior abertura da economia, né, por conta da queda do número de casos e mortalidade do Covid, esses dois fatores foram os principais responsáveis pela recuperação. Em um ano, em contrapartida, houve um aumento de 1,6 milhão, né, do número de desempregados no país, fazendo com que 71% das novas ocupações fossem de trabalhadores por conta própria. A taxa de informalidade, ela agora está em 40,6% da população ocupada. Há um ano atrás estava em 36,9%. E o setor de construção foi o que apresentou maior crescimento da ocupação, com 1 milhão de novos trabalhadores. A taxa de desemprego, comparando entre homens e mulheres, continua muito diferente. Para homens, de 11,7%, para mulheres, 17,1%. Também ficou abaixo da média para brancos, com 11,7%, e muito acima para pretos, com 16,6%. Os mais jovens continuam sendo os mais afetados. A taxa de desemprego para a faixa etária entre 18 e 24 anos ficou em 29,5%, enquanto para 25 a 39 anos, de 13,8%. Trabalhadores com ensino médio incompleto têm a maior taxa de desemprego, com 23%. Quem tem o superior completo tem uma taxa de desemprego apenas de 7,5%. E as maiores taxas de desemprego no segundo trimestre, observadas para os estados, destacam o estado de Pernambuco como líder de desemprego dentre os estados aqui no Brasil, com uma taxa de 21,6%. A Bahia vem em segundo, Sergipe vem em terceiro. As menores taxas foram registradas em Santa Catarina, com 5,8%, Rio Grande do Sul com 8,8% e Mato Grosso com 9%. São Paulo tem uma taxa de desemprego de 14,4%. Ou seja, resumindo, se você é mulher, preta, jovem, com ensino médio incompleto e mora no Nordeste, principalmente em Pernambuco, suas chances de estar empregada são baixíssimas. E isso precisa mudar. Então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Quarto Poder. Matheus Fernandes. Lucas, só me pontua uma coisa. O professor Écio Costa deixou bem claro, inclusive em um tom até de indignação, né, com a situação que a gente enfrenta na retomada dos empregos aqui em Pernambuco e aqui no Nordeste, para quem é menos abastado, que tem menos conhecimento técnico, a formação mais prejudicada, anda muito difícil. Mas como é que está de forma geral em Pernambuco? Olha, Matheus, se eu puder dar uma opinião antes de trazer os dados, a nossa colunista aqui do Quarto Poder, a Priscila Krause, de conhecimento de todos, ela fez uma declaração ontem apontando que isso seria melhor colocando assim, ela acreditou essa taxa de desemprego tão alta ao PSB. E aí eu vou ter que concordar com ela, não só pelo fato dela ser colunista, mas porque ela está apontando um dado da realidade. Veja. O IBGE traz o dado, né? O IBGE não vai mentir com os dados. O PSB, junto ao PT, governa Pernambuco há pelo menos 16 anos, assim, ininterruptamente. Então, a gente tem que colocar o crédito onde ele é devido, né? Se fosse bom, os pontos também seriam merecidos, né? Mas a gente, veja os dados que a gente tem. Pernambuco é o número 1 do Brasil em desemprego. Pernambuco é o pior estado da federação para se fazer negócio. Tá? A gente tem alguns municípios que vão na contramão, mas no geral o pernambucano está sofrendo muito. A taxa de desemprego 21%, muito alta. Muito alta. Infelizmente. Então a gente tem que acreditar isso aí ao nosso Partido Socialista do Brasil. Pois é, Lucas, um governo que afasta negócios, afasta emprego também. Né? Isso é uma lógica. Né? Se você está afastando e mandando embora aqui as empresas do Estado, você também está evitando que novos empregos sejam gerados. Ô Felipe, os dados apontam também, né, que Recife é a capital da desigualdade, né? Pois é. Difícil. É uma coisa engraçada, né, que é um partido que se propõe como mais social, né? Destruidor das desigualdades, né, e vem aumentando a desigualdade
do povo de Recife aí durante a sua gestão. Então, Olha, realmente é um contrassenso. só para finalizar, para mostrar como as coisas são. Pernambuco tem pouquíssimo assistencialismo estatal, no sentido de que os nossos impostos não são devolvidos para a população. Inclusive, Pernambuco é a maior carga tributária do Nordeste. Tá? Então fica aí a Maior ICMS, é verdade. Isso é maior fato. carga tributária do Nordeste e bem complicado, bem complicado. Olha, mas agora a gente vai tratar de coisa boa, tá? Coisa muito boa. Hoje a gente tem o prazer enorme de receber aqui em nossos microfones da Rádio Marano e do Quarto Poder, falando para mais de 42 municípios aqui do nosso estado, cerca de 1,5 milhão de habitantes na região. A gente vai tratar agora de uma entrevista muito bacana, tá? Ela que foi vice-prefeita e agora é prefeita, eleita lá em Igaraçu, professora Elcione Ramos. Seja muito bem-vinda aos microfones do Quarto Poder e da Rádio Marano. Vamos agora a entrevista. Quarto Poder, entrevista. Boa tarde a todos da Rádio Marano. Em nome de Matheus, eu cumprimento todos vocês e os 42 municípios que estão ao alcance, né, dessa FM. Exatamente. A gente fica muito feliz, prefeito, em receber a senhora aqui em um mês que é o mês de aniversário, né, da cidade. Gostaria que a senhora, anterior da gente tratar desse ponto muito específico e já parabenizando o município de Igaraçu, que é uma cidade das mais importantes e mais relevantes da região metropolitana e do estado de Pernambuco, a gente sempre faz uma primeira pergunta, né, Lucas? Normalmente eu tomo a liberdade de fazer, prefeita, essa pergunta, porque é uma pergunta que eu costumo dizer que é quase filosófica, né? Antes da gente falar do cargo da prefeitura especificamente e do magistério, eu queria saber quem é a pessoa natural, né? De onde veio, conte um pouquinho da sua história para que o ouvinte comece a se habituar e entender um pouquinho com quem a gente está falando. Pois é, eu sou a professora Elcione, né? Por opção e por missão, sou efetiva da rede estadual de ensino, da rede municipal também, né? Filha de militar, minha família, a maioria são militares. Entrei na política em 2004 como candidata a vereadora, mas não continuei, sempre à frente das lutas sindicais com os nossos professores, avançamos muito na educação e fui vice-prefeita, né, ao lado do nosso amigo Mário Ricardo por 8 anos, e hoje estou com essa missão aqui de conduzir os rumos da nossa cidade em meio a essa pandemia, que todo dia a gente tem que se superar, fazendo pouco muito. É verdade. Prefeita, lá atrás, quando a senhora colocou seu nome, a senhora já vem do serviço público, né, como colocou também vindo no magistrado, nessa situação de professora, mas gostaria também de saber um pouco do que foi que lhe levou a migrar para a política, da onde saiu o desejo de participar de um pleito eleitoral. Pois é, sempre acreditando que a saída para o desenvolvimento de uma cidade, de um país, passa pelo piso da escola, sempre briguei muito, não só pelas melhores condições de trabalho dos professores, não é apenas a questão salarial, como qualidade das escolas, qualidade do ensino, e aí a minha cidade precisava avançar nesse sentido. E nós não tínhamos uma escola técnica estadual, não tínhamos uma escola técnica federal, não tínhamos nenhuma capacitação profissional, e isso me motivou muito a ser representante dessa classe. Então, inspirada no meu cunhado, que era deputado federal na época, pela Paraíba, um cidadão de bem que me trouxe e me fez acreditar na boa política, eu fui ser secretária do partido, do PMN, e aí, de última hora, 4 meses, eu entrei para compor o quadro feminino e fiquei como primeira suplente do meu partido, né, sem ajuda nenhuma, porque a gente sabe que mulher na política não é fácil, a gente ocupar esses espaços de poder. E de 2004 para 2008 eu fui convidada, não quis, por ver as desigualdades e as dificuldades, meu esposo na época desempregado, mas o sonho estava lá, de poder contribuir não só com a educação, como com toda a cidade. E em 2012 eu fui convidada, né, a ser candidata novamente, a vereadora pelos meus amigos professores, e me viram, né, o meu trabalho, a minha luta, não só na educação, como também nas questões sociais, e fui escolhida para ser vice-prefeita. E aí eu disse ao nosso amigo prefeito que estava entrando para trabalhar, para somar, para contribuir, e que não me deixasse no banco, né? E eu tive a oportunidade de mudar o destino da cidade com relação à política, com relação à visão da mulher na política,
E hoje, a partir da vice-prefeita, nós temos hoje 13 vereadoras na Câmara de Igaraçu. Quando eu entrei em 2012, nós conduzimos a segunda mulher eleita pelo voto direto, que hoje é a presidente da Câmara, a vereadora Érica Uchoa, e no nosso segundo mandato também conseguimos mais 2 vereadoras. E tem vaga para muitas mais, né? Porque eu sempre repito, onde eu chego, onde homens e mulheres se unem, se juntam, as pessoas saem ganhando, o município cresce mais. E a senhora já pontuou aqui que é a primeira prefeita, né, eleita de Igaraçu, uma mulher, e a gente sabe as dificuldades, né, Felipe, que é enfrentar a política, principalmente no Nordeste talvez, mas de forma nacional ainda é muito impeditiva, que restringe muito a atuação das mulheres. Felipe, pode fazer a sua pergunta, meu amigo. Agora eu vou pedir para ele fazer a pergunta dele e só deixar para a nossa querida convidada responder após os intervalos, tá? Vai lá, Felipe, manda. Bem, acho que é um tema que a gente tem que comentar, prefeito, essa questão de mulheres na política, mas antes eu queria fazer uma pergunta para a senhora a respeito do aniversário de Igaraçu, né? São 486 anos, eu acredito que em Pernambuco só Olinda é mais antiga do que Igaraçu, né? Recife eu acho que ainda perde. Então, eu gostaria que você falasse um pouco dessa história desse grande município, né, até para a população aqui do Agreste Meridional, que não conhece profundamente, e também dissesse como vão ser as comemorações desse aniversário, né, já que estamos aí enfrentando pandemia ainda. Então, eu gostaria que a senhora nos dissesse isso, mas somente depois dos nossos intervalos. Ok. 12h21, nós vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Hoje estamos com a prefeita de Igaraçu, Elcione Ramos, ela que é a primeira prefeita eleita lá em Igaraçu e vai contar um pouco para nós sobre a sua gestão e os desafios que tem enfrentado lá e, obviamente, o aniversário da cidade. Neste mês, Igaraçu completa 486 anos. Voltamos daqui a pouquinho. Quarto Poder. Todo domingo, às 18 horas, Roberto Carlos Especial. Roberto Carlos Especial. E canta uma canção. Mais um programa, uma marca da sua Marano FM. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Quarto Poder. Matheus Fernandes. Rapidinho de volta, meus amigos, 12h23. Eu gostaria, Felipe, que você refizesse a pergunta que você fez à nossa convidada de hoje. Hoje a gente está recebendo aqui no Quarto Poder a professora Elcione Ramos, ela que é prefeita de Igaraçu, está à frente desse mandato, né, foi eleita em 2020, mais de 63% dos votos, acima de 36 mil votos, uma votação expressiva. Agora assume a cadeira do executivo lá. No mês de aniversário, a gente está tratando aqui dos desafios, né, de Igaraçu e do aniversário. Felipe, por favor, refaça a pergunta. Bem, prefeito, eu gostaria de saber, né, e assim como nossos ouvintes aqui do Agreste Meridional, saber um pouco da história de Igaraçu, que completa 486 anos. Eu acredito que ela é mais nova que Olinda por meses, né, e um pouquinho mais velha, uns 2 anos aí, mais velha que a cidade de Recife, município de Recife. Então eu gostaria que a senhora falasse um pouco dessa importante data, um pouco da história do município e também como serão as comemorações, já que a gente está enfrentando ainda uma pandemia. Pois é, eu começo dizendo do meu orgulho, né, e ao mesmo tempo do desafio de ser a primeira mulher eleita em 486 anos de história da minha cidade. Dizer também, como você citou aí o percentual de 63%, eu fui a mulher, a prefeita mais votada
do Brasil no meu partido. Isso só aumenta a minha responsabilidade, né? Mas eu vou entrar um pouquinho no contraditório. Igaraçu, berço da civilização eurotropical, aqui nasceu Pernambuco, viu? Nós somos mais antigos que Olinda, mais antigos que o próprio Pernambuco, Recife, porque aqui foi o Duarte Coelho aportou, 9 de março, a primeira vila, e com muito orgulho, isso não é só visto em cartografias, é da história verdadeira, né, de Pernambuco, e nós temos aí o compromisso de ser a mãe de Olinda e a mãe de Pernambuco no geral. Dizer que estamos comemorando com muita responsabilidade em meio à pandemia esse aniversário da cidade. Hoje começamos cedinho aqui com o hasteamento da bandeira, em comemoração à Semana da Pátria, mas também no mês de aniversário da nossa cidade. Esse mês é um mês especial. Começamos no piso da escola, onde eu fui receber hoje os nossos alunos, que hoje é o primeiro dia após a pandemia de retomada das aulas presenciais. E eu fiz questão de receber os nossos alunos lá. Viemos aqui, fizemos o hasteamento da bandeira com a Guarda Municipal, com os escoteiros, com os nossos colaboradores, e seguimos aqui no agendamento interno, e iremos daqui a pouco também entregar a primeira escola em tempo integral de Cruz de Rebouças, porque é a segunda do município. Isso foi um avanço também da nossa gestão, da anterior, enquanto eu vice-prefeita, e essa agora, junto com os nossos colaboradores, né? Então, o mês vai ser repleto de atividades em participação efetiva com a Câmara Municipal de Igaraçu, que são grandes colaboradores, e aí a gente vai ter desde ordem de serviços, como também inauguração. Estamos lançando pacote de obras. Em meio à pandemia, a gente consegue trabalhar, tocar com a infraestrutura, com a educação profissional, com a educação e, graças a Deus, fazendo a lição de casa muito bem feita na saúde, pelo compromisso e responsabilidade com a nossa gente. Inclusive, hoje estamos no mutirão, que já começou de 8 horas e vai até às 22 horas. As pessoas que estavam com pré-agendamento, a gente já vai avançar. Quem estava com agendamento para o dia 17, já, a partir de hoje de manhã, já teve essa oportunidade de se vacinar e se proteger contra o coronavírus. Importante, né? Uma história rica em um momento, infelizmente, muito difícil, né, para o nosso país, mas a gente deseja aqui de antemão, né, Lucas, os melhores ventos, né, para o futuro do município, né, e na sua gestão de e as maneira geral. condolências também para aqueles que perderam suas famílias durante a pandemia. E ainda falando de pandemia, prefeito, se eu puder puxar esse assunto, eu queria saber como é que está a questão da vacinação. Aí a gente viu que a região metropolitana, em geral, ela está bem mais acelerada do que os demais estados. E em Igaraçu, especificamente, como é que está a vacinação? A gente está com os números, graças a Deus. O hospital não tem... Nosso hospital Covid não é aquele de lome plástico, tá, minha gente? É um hospital que nós criamos aqui e não temos pacientes, graças a Deus. Os números estão caindo rapidamente, porque a gente está fazendo mutirões, drive-thru, e a gente está com assim, grandes perspectivas da retomada o mais rápido possível, porque a gente não pode desassociar, a gente tem que continuar planejando, trabalhando, e aí, como o Igaraçu tem um potencial turístico muito grande, nosso potencial é náutico, é ecológico, é cultural, é histórico, é gastronômico, então eu, enquanto gestora, eu estou me reunindo com secretários, fazendo parcerias público-privadas para planejar o turismo, porque assim que passar a pandemia, nós vamos estar preparados para receber as pessoas e mostrar para Pernambuco, para o Brasil, para o mundo, o que nós temos de bom aqui em Igaraçu. Olha, inclusive a gente tem um piloto aqui na rádio, piloto de avião, que se chama Tony Duran. Ele também é conhecido como a melhor voz de Garanhuns, mas ele estava nos soprando aqui. Tem uma escola de formação aérea aí, né, em Igaraçu, que produz pilotos para todo o Brasil. Pois é, hoje nós temos aqui em Igaraçu, né, o nosso aeródromo, e a escola realmente do Aeroclube está dentro do nosso aeródromo, formando novos pilotos. E se vocês tiverem a oportunidade de vir a Igaraçu, venham fazer um voo com a gente para você ver a beleza que é a nossa coroa do avião, que pertence a Igaraçu. Hoje nós temos a dominialidade dela dada pela SPU. Já fui a Brasília, consegui no MTU uma emenda e nós vamos requalificar a coroa do avião, que vai estar, com fé em Deus, muito em breve, assim, requalificada para servir não só a Igaraçu, como a Itamaracá, Itapissuma, Paulista,
a toda a redondeza, porque hoje a Coroa do Avião é a cereja do bolo da nossa cidade. Com certeza, a gente vai sim. Pode deixar que essa visita já está marcada. Vamos levar a Tony e fazer um voo aí. Com certeza. Prefeita, uma das coisas que a gente sempre pergunta aos prefeitos que foram eleitos, né? E eu sempre parabenizo a coragem de quem disputou uma eleição num momento tão difícil, né? Que é a pandemia, sabendo que enfrentar um desafio muito maior que todas as outras gestões, talvez. Mas eu gostaria de saber quais são os maiores projetos que a senhora gostaria de implementar. A senhora apresentou, obviamente, ao seu eleitorado e à população de Igaraçu, em forma geral, durante a campanha, que a senhora gostaria de ser o carro-chefe da sua gestão nos próximos 4 anos. E, enfim, quando a senhora se aproximar lá do final do seu mandato, dizer, olha, estou de coração leve, estou de mente tranquila, porque consegui entregar um bom trabalho aqui na minha cidade. Pois é, dizer que o nosso plano de governo foi construído com as pessoas, com as comunidades, com os professores, com a sociedade civil, com os conselhos. Ele está em todas as secretarias. Estamos no monitoramento de metas, né, para ver o que avançamos. Em 8 meses, já estamos entregando à população grandes equipamentos, grandes resultados. E um dos nossos sonhos, que muito em breve vai se realizar, onde hoje é o nosso Hospital Covid, vai ser a primeira maternidade de Igaraçu, né? Vamos também construir uma creche, já está em início de licitação, para as mulheres marisqueiras levarem seus filhos para a escola, uma creche para implementar e aumentar o número de vagas na educação infantil. Eu acho que isso vai ser uma coisa muito positiva, atender as nossas mulheres, né? Então, a creche, a escola em tempo integral, a maternidade, a gente está avançando na infraestrutura, com as interligações de bairros, melhorando os corredores de ônibus. A nossa proposta também, que vale muito a pena, e eu sei que o povo vai abraçar e vai agradecer, a requalificação das nossas 2 feiras de Igaraçu, que são muito grandes, a de Igaraçu e a de Cruz de Rebouças. Vamos entregar agora um CRAS também. Estamos no plano do governo, também licitação, vamos entregar o SECAI, que é o Centro Casinha Azul, para crianças com autismo. E aí, se eu for elencar aqui para vocês, dizer que está muita coisa no forno, mas esse mês de setembro já vamos começar a fazer as primeiras entregas, como as ruas que já foram calçadas. Importante, né? E falando nisso, nas ruas que foram calçadas, a gente soube que a senhora está sempre em Brasília, né? Nas reuniões com o DENIT, tentando buscar entender as condições para a infraestrutura de Igaraçu. A senhora podia falar um pouco? Pois é, eu vou lá com certeza pedir para Igaraçu, mas nunca esqueça de Pernambuco. Hoje Pernambuco tem um gargalo muito grande, que é esse arco metropolitano que não sai, que se não for resolvido, o litoral norte principalmente, está muito difícil da gente alavancar o turismo e avançar com os nossos negócios por conta da mobilidade. Então, eu fui 2 vezes no MDR, tratei da questão de Pernambuco com relação ao arco metropolitano, mas também falando das nossas vicinais, dos nossos acessos, e graças a Deus eu tenho conseguido assim, uma parceria muito boa com o governo federal em relação a trazer emendas parlamentares, verbas extras, né, que ajuda muito a gente, porque trabalhar tudo de fonte 1 é muito difícil, e eu preciso estar em consonância, né, com o governo, para que a gente consiga trazer mais coisas para Igaraçu. Mas uma coisa positiva que a gente tem aqui também, viu, é essa parceria com o privado. O privado também nos ajuda nas obras com as comunidades, tanto na questão do turismo, como também na questão da infraestrutura. Aqui eu busco parceria de todos os lados. A gente firmou, inclusive, um convênio ontem com a PRF. Nós já temos aqui um convênio para apreensão de animais na BR. Isso é um problema muito sério, que causa muitos acidentes. A gente tem aqui um programa já antigo, a gente está requalificando ele, que é Grandes Animais, Grandes Cuidados, e a PRF também abraçou essa ideia, e ontem trouxe mais 3 projetos para a gente, em parceria. Então, acredito muito no emparceiramento das instituições com a sociedade civil e com o privado. É assim que a gente consegue tocar e fazer do pouco muito, porque realmente esse gestor não é fácil, é um desafio muito grande. Primeiro porque a gente está aqui pela escolha do povo, mas principalmente pelo compromisso, e depois em deixar um legado de verdade do bem para as pessoas da nossa cidade. Importante. Felipe? Prefeito, esse ponto é muito importante, inclusive já conhecidos meus sofreram acidentes aí nessa BR
que Cruz e Igaraçu, isso é um problema relevante, que bom que a senhora está prestando atenção nesse ponto. Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação ao retorno das aulas. Como tem sido esse retorno das aulas? As famílias têm aderido, né? A população de Igaraçu ainda está com receio de enviar seus filhos para as aulas, ou não, estão confiando aí na vacinação que foi feita e que ainda está sendo feita, né, inclusive. Ou como é que está essa situação aí? Há mais receio ou há mais vontade de voltar às aulas? Olha, dizer que durante a pandemia os nossos alunos e pais não ficaram desassistidos. No momento que os pais iam para a escola buscar as cestas de alimentação, a gente mandava para os pais os cadernos, as atividades, e essas voltavam para os professores para corrigir, porque a gente persegue muito os índices de desenvolvimento da educação básica, o IDEB, tá? E a gente em nenhum momento deixou os nossos alunos desamparados. Mas eu digo a vocês que a expectativa dos pais era muito grande e positiva para que os filhos voltassem às aulas. E eu pude ver isso hoje na Escola Antônio de Pádua, onde a gente foi receber, né, os alunos e os pais também, claro, em maneira híbrida ainda, mas com todos os cuidados, as escolas equipadas, professores com proteção, a escola toda preparada com sinalização no chão. A gente está voltando de uma forma muito segura à retomada das aulas, gradativamente por série e aí no escalonamento. Importante. A gente observa também, né, nessas condições que a gente tem pautado nacionalmente, né, a política nacional tem buscado olhar de maneira específica para Pernambuco. Pernambuco, nesse último mês, né, Lucas, foi ponto de visitações de candidatos às prévias para presidente da República, o ex-presidente Luiz Inácio, o próprio Jair Bolsonaro vai estar aqui em breve, os dois candidatos do PSDB também. Eduardo Leite e João Dória. Então a gente vê que Pernambuco é relevante, pelo menos na política, né? A gente vê que é um estado aí que é o famoso fiel da balança. Exato, e uma das coisas que a prefeita, por exemplo, aqui da região do Agreste, uma das prefeitas mais importantes dessa região, a Raquel Lira, ela tem pontuado que Pernambuco não pode ser visto como parte do problema, né? E sim parte da solução, né? Buscar encontrar as convergências para que a gente possa caminhar para um futuro melhor, né? Diferente do atual Pernambuco que a gente tem, que infelizmente sai nas notícias e nas pesquisas como uns dados muito negativos, né? Porque a gente não gostaria que fosse realidade, a gente gostaria de mudar, mas a gente fica feliz, prefeito, de ver as suas atitudes e o seu pensamento, de mudar pelo menos a sua trajetória aí em seu município, tentando trazer, né, o setor privado como parceiro, que é uma das dificuldades que Pernambuco tem, a gente observa isso de maneira geral. Enfim, a gente vê que as boas gestões, principalmente das mulheres, né, Lucas? A gente vem visto, por exemplo, a prefeita Luciele Laurentino de Bezerros, que é aqui próximo também, que... Minha amiga, viu? Olha aí. Luciele, Raquel, acompanha todas as mulheres, e eu acho que existe aí os dados que são reais, né? Onde as mulheres assumem as gestões do poder, existe menos corrupção. Nada contra os homens, viu, minha gente? Mas são dados estatísticos. É verdade. Houve um comentário de vocês anteriormente na nossa entrevista aí sobre empregabilidade, né? Não foi isso que vocês estavam comentando? Isso. Pronto, Igaraçu é a 10ª cidade de Pernambuco que mais emprega. Já chegamos a ser a 2ª, né? Devido à capacitação profissional. Hoje nós temos 3 centros de formações profissionais, um na área de gastronomia, de panificação, e hoje nós temos aqui um distrito industrial, onde a Marilã está em Igaraçu, e graças a esse centro de panificação, as nossas mulheres e jovens trabalham também lá. Já capacitamos mais de 16 mil pessoas aqui em Igaraçu, nesses 3 centros de formações, e nessa nova gestão eu estou criando um CETEM. Eu sempre pergunto às pessoas, você tem vontade de ter uma profissão nova? Vem para o CETEM. Você tem um currículo para entregar? Temos aqui no CETEM. Então, vai ser o Centro de Tecnologia, Empreendedorismo e Negócios, onde eu vou centralizar os serviços do CEFOP, que são os Centros de Formação Profissionais de Igaraçu, com a Agência de Desenvolvimento, com a Agência de Emprego e com a parceria com o privado. Hoje nós temos um distrito industrial com 3 empresas importantes, são sistemistas da Fiat, que é a Itaesba, a Marilã e a Bentley, e a gente está conversando para a gente trazer para esse centro também, junto com a Fiat, né?
mais automação, é mais tecnologia. Esse centro vai dialogar com as empresas, com o empresariado e trazer os nossos jovens para se capacitar, porque eu sempre pego aqui para os meus colaboradores. Pode até parecer que estamos tentando aí sair da pedra, mas eu tenho e preciso ter a visão da nanotecnologia, do desenvolvimento, né? E eu quero muito trazer isso para os meus jovens, investir na educação profissional, mas também na educação regular, levando as novas tecnologias para dentro da escola. Vamos centrar isso futuramente dentro do CETEM, e hoje, graças a Deus, Igaraçu é a cidade que mais emprega. A Fiat não está aqui, mas quem mais trabalha lá hoje são os jovens de Igaraçu, porque nós corremos, não tínhamos ainda nenhum centro de formação, mas abrimos as escolas à noite, fizemos parceria com o Sistema S, Senai, Sebrae, Senac, Senac, capacitamos os nossos jovens, e hoje Igaraçu é quem mais emprega aqui, tanto no polo cervejeiro como também no distrito industrial e na Fiat. Então, para mim é motivo de orgulho, né? Enquanto professora, enquanto gestora, saber que a educação do meu município está alavancando, e eu agradeço sempre aos meus secretários, porque a gente está sempre junto no monitoramento, a gente está sempre junto traçando novas metas, e o nosso plano de governo acontece, viu? Graças a Deus, mesmo em contramão dessa terrível pandemia que eu creio que está passando, né? E vai passar. Sim, com certeza. E a gente tratou aqui, já tivemos com 2 reitores, ou 3, acho, 3, né? Um reitor de uma universidade particular, uma autarquia, né, na verdade, aqui de Garanhuns. A Adriana Carvalho. E o reitor da UPE, Pedro Falcão, o reitor da Federal Rural, aqui de Garanhuns, que agora é Federal do Agreste, pernambucano, Dr. Iron Melo, e eles nos falaram um pouco sobre o momento da transição entre um momento 100% presencial para um momento semipresencial. Eu gostaria que a senhora falasse, no âmbito municipal, como é que tem sido feitas as tratativas. A senhora, que é uma professora, sabe muito bem dos desafios da educação do estado e do município. Como é que tem sido o retorno às aulas, se vai ser modo presencial, semipresencial, e mais, como é que a senhora acha que pode modificar e trazer para um modelo talvez híbrido, alguma coisa nesse sentido em Igaraçu? Olha, tudo que nós estamos fazendo na educação, a gente está fazendo em comum acordo com os secretários de educação de todo o Pernambuco, através da Undime, onde a nossa secretária tem cadeira lá, né, e responde também. Eu acho que a gente tem que votar todos numa hora correta, né? Sem exageros, mas com muito cuidado. A gente voltou hoje presencialmente, sim, mas de forma híbrida ainda. Eu acredito que só no ano que vem que a gente vai estar totalmente com esses alunos nas escolas, até porque a vacina precisa avançar. Vacinamos os nossos professores, estamos vacinando de 16 ou mais, mas a gente precisa receber mais vacinas para que a gente consiga ter mais segurança e tornar as aulas totalmente presenciais. Essa é a minha visão. Eu vou startando a partir do momento que eu receber mais vacinas também, para que a gente consiga fazer um controle melhor. Estamos bem aqui em Igaraçu, mas a gente não pode subestimar, não é a doença, né? Ela existe e precisa saber lidar. E a educação está voltando com muita responsabilidade. Prefeito, a gente só fica muito feliz quando a gente ouve o seu cuidado com a gestão e com a educação, principalmente, como a senhora citou anteriormente, a questão dos empregos, ela está 100% ligada também, né, com as condições que as pessoas têm de desempenhar bons papéis no mercado de trabalho, e a educação básica, que é dever do município, né, ela passa muito por isso, né, da formação do início das crianças, para que elas possam ter um futuro diferente. Felipe, você tem mais alguma pergunta? Eu preciso encaminhar para o final. Tenho sim. Fazer uma última pergunta aqui, prefeita, já que a senhora citou aí, né, Luciele Laurentino, Raquel Lira, eu gostaria de citar também aqui uma ex-prefeita, Débora Almeida, são exemplos aí de mulheres... Tem Nadege também, né, Camaragibe, tem também Pojuca Célia, eu estou acompanhando todo mundo, Isso. né? Coisa boa. Então, assim, alguns exemplos aí positivos, né, de mulheres na política. A senhora falou há pouco tempo que realmente é muito difícil para a mulher entrar na política, né? E eu queria saber, o que a senhora acredita que nós podemos fazer a nível municipal e a nível nacional para que mais mulheres se interessem e entrem na política? Eu acho que o pressuposto mais importante é o respeito.
né? A questão de gênero talvez não seja a mais importante, porque eu acho que competência independe de gênero. Mas realmente a população, o mundo precisa ter um olhar especial melhor para as mulheres, acompanhar o trabalho, ver a evolução. Eu acho que a gente já avançou muito, mas é muito pouco. A gente tira pelo Congresso Nacional, né? Pelas câmaras, pelos espaços de poder que as mulheres ocupam, ainda é muito pouco. Precisamos motivar, sim. A gente pensa em fazer reuniões, motivar as mulheres, e as mulheres que participem dos partidos entrem para disputar de verdade, para dizer que o pleito é importante, que ela pode contribuir, ela pode mudar realidades. Então, eu acredito muito na força da mulher, não é? E, como eu disse a vocês, a nossa vinda como vice-prefeita motivou muito outras mulheres. Hoje eu fico feliz de ver que as mulheres de Igaraçu hoje sonham em ocupar uma cadeira no Legislativo, e até mesmo aqui, futuramente, quem sabe, a gente pode ter outra mulher, né? Os espaços estão abertos. Eu costumo citar sempre um pedacinho de uma frase que eu adoro, se não me engano, é de Mário Quintana, quando ele diz assim: democracia, na verdade, é dar a todos o mesmo ponto de partida. Quanto à chegada, depende de cada um. Isso independe de gênero, mas a mulher ela precisa se autoafirmar ainda mais na política, na boa política, que fique registrado. Com certeza. Professora, prefeita, a gente só tem a agradecer, professora Alcione, prefeita de Igaraçu, esteve conosco hoje aqui. Gostaria que a senhora se encaminhasse para o seu recado final, e se a senhora se sentir à vontade, deixar uma dica de livro ou de filme que a senhora gostaria de deixar para que nossos ouvintes pudessem desfrutar depois. Olha, eu queria agradecer a vocês, né, dizer que a gente está aqui à disposição para discutir políticas públicas, para falar da boa política, porque é nessa que eu estou, é nessa que eu acredito, e mandar um abraço especial para todos os igaraçuenses, porque esse mês é um mês especial, agradecer a todas as pessoas que colaboraram com a gente, parabenizar a cidade de Garanhuns, né, por ser tão bela. Eu não sei como é que vai ser o Natal Luz esse ano, todo mundo está engessado, todo mundo está limitado, inclusive aqui a comemoração da nossa cidade, dos 486 anos, vai ser diferente, não vai ser em terra, vai ser na água, por ter uma expansão melhor. A gente está programando um negócio bem legal para que as pessoas conheçam um pouco da nossa cidade. Então, para mim é motivo de orgulho, mas também dizer a vocês, com relação aos eventos, se não tocaram nesse assunto, né? Carnaval, coisa a mais. Sempre alguém me pergunta: e aí, vai ter carnaval em Igaraçu? A gente vai ter que pensar isso todo mundo junto. Isso é uma coisa de responsabilidade. A gente sabe que as festas geram renda, né? Emprego e renda, recursos. Para a gente é ruim, né? Porque se a festa na cidade vai gerar, né, arrecadação, mas eu preciso também entender com os prefeitos essa nova retomada com relação aos eventos. Então, o recado final é esse, é dizer que a gente tem que ter muita responsabilidade, mas eu dizer que eu sou muito e estou muito otimista que a gente vai ter dias melhores, vai poder fazer mais pela nossa gente. Prefeita, muito obrigado pela participação. Quero agradecer também o pessoal da sua equipe de comunicação, a Cris, a Raíza, o pessoal que nos atendeu muito gentilmente, fez essa ponte para que a gente estivesse conversando com a prefeita de Igaraçu, Alcione Ramos. Estão aqui por trás, dando um tchauzinho aqui de longe, viu? São os nossos colaboradores, são gente da gente. E a vocês também, meu muito obrigada, de verdade, viu? Conte com Igaraçu, conosco, e se tiver um tempinho, venha, porque eu tenho muita coisa boa para mostrar para vocês. Temos aqui Catamarã Praia, Beira-Mar, temos uma aula perfeita, maravilhosa, gastronomia, um sítio histórico, onde temos aqui a Pinacoteca, a igreja mais antiga do Brasil, que está sendo reformada, viu, minha gente? Vamos entregar a primeira parte agora, dia 17, nas comemorações da cidade, em homenagem ao Santo Escalmo Damião. Um abraço para vocês e fiquem com Deus. Pode deixar que a gente vai sim, inclusive o Tony Duran está devendo um voo a gente vai cobrar lá em Igaraçu esse voo. Aí vai ter um tour completo, só é avisar que a gente vai água, terra e ar. Aqui a gente tem de tudo, viu? Com certeza. Obrigado, prefeita, foi um prazer. Até uma próxima oportunidade. Gente, hoje estivemos com a prefeita Alcione Ramos, prefeita eleita lá de Igaraçu, com mais de 63% dos votos, uma votação expressiva, enfim, falou um pouco para nós hoje aqui sobre os desafios, né, e a gestão dela à frente da prefeitura lá de Igaraçu, um município importante do nosso município, do nosso estado, e vai ficar disponível a entrevista depois, tá? Tanto no YouTube quanto para as redes de podcast, né, Spotify, Deezer, enfim.
de maneira geral. A gente vai a um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com mais notícias. Quarto Poder. Você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Em Bezerros, a superpotência de Pernambuco. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Matheus Fernandes. Olha, a gente ontem teve uma disputa acalorada aqui, né? Eu e o Felipe, e o professor também, né? Mas professor de vida, o ex-ministro do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal, ele tratava um pouco aqui com a gente sobre as questões das mineradoras, né? Eu nem lembro por que foi. Ah, sim, porque a notícia dizia, né? Que 300% avançou, mas o STF retornou o julgamento sobre as demarcações das terras indígenas, tá? Rafael Ferri fala para nós como é que está se tratando isso. O Supremo Tribunal Federal deve retomar nesta quarta-feira o julgamento que discute se a demarcação de terras indígenas deve seguir o critério do marco temporal. Será julgado um recurso da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que questiona a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O julgamento começou na última quinta-feira, dia 26, mas foi interrompido depois da leitura do resumo do caso pelo ministro Edson Fachin, relator do caso. O critério do marco temporal define que índios só podem reivindicar a demarcação das terras que já eram ocupadas por eles antes da data de promulgação da Constituição de 88. A decisão dos ministros do STF é aguardada por milhares de indígenas de várias regiões do país que estão há 8 dias em Brasília no acampamento Luta pela Vida, montado a cerca de 2 quilômetros do Congresso Nacional. Atualmente, há mais de 300 processos de demarcação de terras indígenas abertos no país. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Rafael Ferri. Quarto Poder. Matheus Fernandes. Antes de mais nada, eu não quero colocar o Felipe aqui como um depredador da área indígena, tá? Eu só fiz uma brincadeira porque a gente estava debatendo um tema bastante semelhante, né, Felipe? Mas, de fato, a gente estava cuidando das questões de preservação, né? E para quem acha que o Felipe é um grande madeireiro, ele é um dos sócios... Só leva madeira da mulher. Exato. Só se for essa mesmo. Mas, de fato, ele é uma das pessoas que preserva e cuida do meio ambiente aqui no nosso município. Ele não gosta muito de tratar disso, mas o Hotel Fazenda Alvorada tem grandes reservas, né, Felipe? Que fica dentro do seu território e ali eles preservam e cuidam muito mais do que, inclusive, reservas que deveriam ser cuidadas pelo Estado, mas que não são, né? Pois é, Matheus, só fazendo uma observação, esses 300% aí de aumento foi de garimpo ilegal, tá? É só essa observação que eu gostaria de fazer. E dizer do convite aí para Igaraçu, acho que eu não vou não. Acabei de receber uma multa, né, passando por Igaraçu, ó, multa de trânsito. Então, acho que eu não vou lá. Não, O piloto ruim desse é melhor a gente ir com tudo pelo ar que não tem multa, eu acho. Talvez seja necessário. Se a prefeita derrubar minha multa, talvez eu vá. Olha, sinto muito lhe dizer, Felipe, mas esse programa é um programa legalista. A gente segue à risca as linhas da lei, né, Lucas? Não tem espaço para ajeitadinhos. Mas, de fato, eu digo que você melhore sua condução, meu amigo. Você não é, talvez, um piloto tão hábil quanto o Tony, não. Deixa eu pontuar uma coisa aqui, tá? Que a gente vem falando da economia. O Leno Falck, ele traz para nós que o PIB brasileiro recuou no segundo semestre e frustrou as expectativas de crescimento. Eu já vinha trazendo esse dado aqui
porque era meio previsível que a gente tivesse alguma notícia não tão boa, não necessariamente tão ruim como foi essa de agora, mas eram 3 recuos seguidos no Boletim Focus, que é informativo do Banco Central, não é uma... para as pessoas que talvez desacreditem do profissionalismo da mídia, o Banco Central é atrelado ao governo federal, né? Independente, mas atrelado ao governo federal. E ele divulga os dados, ele não tem como maquiar os dados. Não tem como dizer que a economia está crescendo e bombando, como às vezes fala o atual ministro da Economia, que a economia brasileira vai decolar. A gente tem que trazer a realidade dos dados, e o Banco Central tem muita fidelidade a isso, e por ele a gente é melhor informado todas as segundas-feiras com o Boletim Focus, que você, ouvinte, pode também ter acesso. O Boletim Focus, é só você entrar no site do Banco Central, procurar lá na aba de pesquisa pelo Boletim Focus, inserir seu e-mail, se cadastrar e receber. Todas as segundas-feiras, às 8 da manhã, um panorama de como está sendo a economia para a semana, tá? Eles colocam a expectativa de inflação, movimento do câmbio, a previsão de crescimento do PIB, enfim, deixam bem mastigadinho em uma imagem bem simples, ou o relatório completo, você também pode acompanhar. Mas, por hora, o Leno Falck nos fala sobre essa questão do PIB ter recuado e frustrado as expectativas. A economia brasileira perdeu fôlego no segundo trimestre e o produto interno bruto recuou em 0,1% no período. Os dados do IBGE, divulgados nesta quarta-feira, fazem a comparação com os 3 meses anteriores, quando havia sido registrado o avanço de 1,2%. O atual recuo também interrompe uma sequência de 3 trimestres de alta e frustra as previsões que apontavam crescimento de 0,2% neste segundo trimestre. A maior queda foi da agropecuária, de 2,8%, afetada por quebra de safras. Logo depois, aparece a indústria, com recuo de 0,2%, setor abalado pela falta de insumos e custo elevado das matérias-primas, como analisa o economista Álvaro Bandeira. O que acontece é que a crise hídrica, a inflação mais alta, tornam a expectativa do PIB do ano de 2021 menor do que estava se prevendo. Então, a gente pode ter aí uma desaceleração no terceiro e no quarto trimestre, dependendo muito da crise hídrica e do comportamento da inflação e taxa de juros. Ao mesmo tempo, o PIB se manteve no patamar do período pré-pandemia, entre o fim de 2019 e início de 2020. No entanto, agora está 3,2% abaixo do ponto mais alto da atividade econômica na série histórica, que foi alcançado no primeiro trimestre de 2014. 2022 passa a ser problema também, porque já se projetou alta de 2022 acima de 2,5% para o ano. Agora a gente começa a falar de 2% para baixo e pode até chegar a 1,5%, dependendo novamente desses fatores e mais tudo que pode acontecer em termos de expectativa com as eleições. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Ele serve também para medir a evolução da atividade e da capacidade de uma economia gerar riqueza e renda. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck. Quarto Poder. Matheus Fernandes. Pois é, meus amigos, notícia não tão boa, né? Infelizmente a gente patina na nossa economia há bastante tempo e a gente gostaria que as coisas fossem diferentes. Talvez se as pessoas tivessem a preocupação que a professora Alcione Ramos pontuou aqui, né? De ter o setor privado como amigo no momento de recuperação econômica, trazer os dados de maneira geral, para fundamentar as políticas públicas, a gente caminhasse para um destino diferente, né? Não tivesse tantos problemas na nossa recuperação, porque, de fato, o Brasil, na contramão do mundo, é importante salientar isso. Não é que todos os países estão com dificuldades de sua retomada econômica, pelo contrário. O Brasil é o último nesse sentido. Dos países de sua relevância, tamanho e importância, o Brasil é o último. Porque eu não comparo o Brasil com um país lá da Ásia do tamanho de nada. Eu comparo o Brasil com países do seu porte e da sua relevância econômica e territorial. A gente tem que ter bem claro essas condições, porque não dá para enganar o povo brasileiro, né? E isso contribui de forma geral para todos os nossos governantes, tá? Não faço crítica aqui
a um e passo a mão à cabeça de outro, não. Tem culpa o Congresso, tá? Tem culpa o presidente da República, tem culpa nossos governantes, tanto municipais e estaduais. Todos têm culpa, tá? Todos. E nós, como brasileiros, também devemos fazer nossa parte, né? Tentar buscar sobreviver nesse meio que é tão difícil como o Brasil. E Pernambuco, meu amigo, é teste para cardíaco. Felipe, mais alguma notícia, meu amigo, que você gostaria de deixar nesta... Não, acredito que não, a gente já está aí 1h da tarde, não dá nem tempo da gente comentar mais. Gostaria só de mandar um abraço aqui para os meus amigos e para os nossos ouvintes, né? E dizer que aquela questão que a gente estava debatendo, Matheus, eu acredito que nós dois pensamos, o objetivo é o mesmo, é preservar a natureza, talvez de formas diferentes, né? Então, quando os objetivos são semelhantes, a gente pode debater os meios de forma bem calorosa. Então, deixar um abraço aqui para os amigos e para os nossos ouvintes. Olha, uma frase aqui, vou deixar a frase de Armando Monteiro Neto, um abraço para ele. Olha, acredito que Armando Monteiro Neto vem candidato aí a alguma coisa, tá? Não se assustem se ele disputar para deputado federal, enfim, alguma coisa nesse sentido. As movimentações políticas dele não nos deixam dúvidas que talvez ele esteja se preparando para esse momento. Mas ele pontuou em uma entrevista hoje, 24 minutos atrás. Armando Monteiro pontuou, abre aspas, o governo do PSB só produz desalento. A gente encerra hoje, nesta quarta-feira, dia 1º de setembro, né? Tivemos uma entrevistada muito importante, professora Essione Ramos, lá de Igaraçu, tratou para nós aqui com detalhes maiores sobre a gestão e o aniversário da cidade de 486 anos. Lucas, foi um prazer estar contigo hoje. Prazer foi todo meu amigo Matheus, um abraço para meu amigo Felipe. Tony, vamos marcar esse voo em Igaraçu, viu? E é isso. Por enquanto o Quarto Poder vai decolando aqui sozinho, claro, sozinho, mas com a audiência do povo aí que está escutando no Agreste, em Garanhuns, e agradecer a eles também, né, Matheus, que é importante fazendo o Quarto Poder acontecer. 1h02, voltamos amanhã, se assim o bom Deus permitir. Você ouviu Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Marano, sempre com 3. Em Maceió, Alagoas, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Farmácia Permanente. Na loja e no site, cuidando de você. Informa a hora. Arano, 1h02. A melhor semana do ano chegou na Farmácia Permanente. Semana do Brasil. São mega ofertas especiais. Fralda Hug Supreme Care ou roupinha Hiper, R$ 77,99. Leve a segunda por R$ 53,99.